E eu quero começar o meu sermão hoje fazendo uma pergunta. Depois vocês vão entender. Quem aqui já teve experiências com Deus? Eu vou repetir. Não precisa ficar com medo de responder, não, gente. Quem aqui já teve experiências com Deus? Amém. Eu sabia que o pastor Edmilson ia se manifestar. Graças a Deus por isso. Gente, o tema do meu sermão hoje é sensíveis à voz de Deus, sensíveis à voz do Rei. Hoje, como a gente está sem os telões de uma maneira mais estratégica, para vocês poderem acompanhar, é fundamental que vocês peguem suas Bíblias, nos seus aplicativos, ou a Bíblia física, como tiverem, para que vocês possam acompanhar pelo menos o texto agora no início. E o texto que nós vamos ler está em 2 Samuel. 2 Samuel é Antigo Testamento, tá, gente? Capítulo 23, versículos do 8 ao 17. Um texto sensacional que mostra uma realidade bem diferente daquela que a gente vê no Novo Testamento, mas que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, porque falou ao meu. Amém? Quem achou, diz amém. Ixi, 3 pessoas. 2 Samuel, capítulo 23, versículos do 8 ao 17. Se você não trouxe, olha do irmão que está do lado, não tem problema não, nessa hora pode colar. O texto diz o seguinte: os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus amado, Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos enquanto igreja, enquanto família, e eu peço ao Senhor que a única voz audível hoje nessa noite seja sua, que a única mensagem para que seja pregada seja sua, que nós tenhamos a nossa mente, nosso coração abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Clamo de maneira pessoal, que de maneira alguma eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém? Então aqui a gente está falando da tropa de elite de Davi. Aqui eram os caras de operações especiais de Davi. Eram pessoas que estavam nas batalhas mais sangrentas. Jabezão, chefe dos 3 principais, numa ocasião com uma lança, ele pegou 800 caras na porrada. Um cara com uma lança, 800 caras. Improvável se não tivesse Deus na jogada. Amém? Eleazar esteve ao lado de Davi no campo de batalha contra os filisteus em Pas-damim, e mesmo com recuo dos israelitas, permaneceu em posição para a batalha. Ele não abandonou Davi, ele estava ali. Ele estava no fronte, porque ele sabia o que ele precisava fazer. E feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudada na espada. A batalha foi tão intensa, alguns estudiosos dizem que a mão dele deu tipo uma espécie de cãibra. Tamanho foi o tempo de luta contra os adversários, que quando tentaram tirar a espada da mão dele, ela não abria. Tanta força que ele fez. Uma outra vertente diz que foi tanto sangue que correu na mão dele, que aquele negócio endureceu e por isso ele não abria. Ou seja, ele estava focado. Ele sabia o que ele tinha que fazer e ele ia fazer a todo custo.
Ele tinha um propósito. Samá, quando os filisteus se reuniram para invadir uma plantação de lentilha em Lei, mesmo com a debandada do exército de Israel, impressionante, né? O pessoal de Israel gostava de deixar os caras na mão, né? Impressionante. Ficava sempre para os 3. Permaneceu em posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. Meus irmãos, a fidelidade desses homens fez com que o nome deles estivesse escrito na palavra de Deus. A fidelidade deles ao rei deles e ao Deus do rei deles fez com que o nome deles ficasse para sempre na história. Porque eles tinham um propósito. Eles sabiam por que eles estavam lá. E eles iam fazer tudo o que fosse possível para cumprir aquilo que estava colocado para eles fazerem. Homens que haviam tido várias experiências com Davi, boas e ruins. Nem tudo foi bom, como vocês viram, as batalhas eram sangrentas, eram grandes desafios. Homens que confiavam no Deus de Davi e em Davi. E homens que ao lado de Davi provaram do sobrenatural do Senhor. Amém? Experiências. Ao lado de um Deus que age, de um Deus que se manifesta, de um Deus que faz a diferença. Mas quem eram esses homens? 1 Samuel 22, 1, 2 diz o seguinte, nos ajuda a entender um pouquinho. 1 Samuel 22, 1, 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. A situação estava ruim para Davi, ele teve que fugir. Ele teve que se refugiar e algumas pessoas que também não estavam numa situação muito agradável o acompanharam. E Davi se tornou o líder deles. Eles não eram soldados. Eles não eram oficiais. Eles não tinham treinamentos especiais para tudo aquilo que Deus colocaria à frente deles no futuro. Mas eles tinham fidelidade ao rei. Eles tinham compromisso com aquilo que Deus tinha separado eles para fazer. Mas eram homens comuns. Estavam em dificuldades. Quem aqui já passou dificuldade? Nossa, graças a Deus, pouquinho. Quem aqui já ficou endividado na vida? Eu vou levantar bem alto. Quem aqui já, por alguma razão, ficou descontente? Ou seja, esses camaradas eram que nem eu, igual a você. Esses 3 caras passaram por circunstâncias adversas na vida, eram de certa forma oprimidos, eles eram colocados ao lado da sociedade e por isso eles encontraram refúgio em Davi, numa possibilidade de ter algo diferente. Eles confiavam em Davi. E as experiências que eles tiveram mudou suas vidas. Mais do que isso, as experiências que eles tiveram trouxe sentido para a vida deles. E fez gerar fidelidade. Eu vou perguntar mais uma vez aqui. Quem aqui já teve experiência com Deus? Alguns também assim, né? E agora, depois ele vai fazer outra pergunta, eu vou me arrepender e eu não sei se eu levanto ou não levanto, isso pode pesar contra mim no final. Quem aqui já teve oração respondida? Eu compartilhei com vocês recentemente, né? A minha família já tinha se despedido da minha tia, que achavam que Deus já estava levando. Sábado fui visitá-la em casa. Está com oxigênio, mas está lá, né? E eu sei que vai ser por algum tempo. Baita milagre, coisa que a medicina não explica. Coisa que não tem uma explicação lógica para quem não crê no Deus que nós cremos. E são essas experiências que nos aproximam desse Deus. Desculpa. Que trazem fidelidade. A nossa batalha não é sangrenta como uma lança na mão, como uma espada, mas cada dia quando você bota o pé na rua, você começa a travar uma batalha contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, contra maus hábitos, contra manias que você tem que vencer e não consegue, contra o apego exagerado ao dinheiro, algumas coisas que, na verdade, nem nos pertencem, mas a gente tem o hábito de achar que é nosso. Eu queria deixar o primeiro ensinamento da noite: experiências geram mudanças. Esses homens estavam com Davi nas batalhas contra os filisteus, contra os amalequitas, quando Absalão perseguiu Davi. Também estavam quando ele voltou para Jerusalém, quando ele ascendeu ao trono, quando ele voltou para um convívio saudável, onde ele era reconhecido como rei. E essas experiências boas e ruins ao lado de Davi mudou quem eles eram. E as experiências que vocês tiveram? Trouxe alguma mudança na tua vida? No Novo Testamento nós temos várias experiências de Jesus, o Rei dos Reis, com seus homens, os 12 e depois toda aquela multidão, nas curas, nos milagres,
nos embates com os possessos, na discussão com os mestres da lei. Durante 3 anos, esses homens foram mudados, foram aperfeiçoados pelas experiências que eles tiveram com o rei. Um rei não territorial, não geográfico como Davi era, mas o rei dos reis. Muito além do que Davi. E eles também tiveram um novo sentido. Eles tiveram um sentido na vida. Presta atenção no que diz aqui, ó. Simão já não seria mais um tipo comum de pescador. Lucas 5,10 diz assim: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Primeiro que chega assim a ser até meio confuso, né? Ele é acostumado, um pescador, a colocar o barco no mar, jogar as redes, fazer a pesca, mas ele tinha recém participado de uma experiência sobrenatural com Jesus. Aquilo motivou ele a ser diferente. Quando o desafio aconteceu, ele não temeu. Mateus não mais coletaria impostos. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Ele não quis nem saber mais dos impostos, dos recursos, do dinheiro que a gente tinha que cobrar para essa conta, nem nada. Experiências fizeram ele mudar radicalmente de vida. Mas aqui vem aquele que eu acho que causa mais alvoroço. Saulo passou de perseguidor para Paulo, agora um pregador. Atos 8:1 diz assim: Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Paulo foi, se não diretamente, indiretamente responsável pela morte de muita gente naquela época. Muito cristão que foi colocado na cadeia. Mas ele teve uma experiência com Deus. Em Atos 9:19 diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. De perseguidor para perseguido, daquele que queria acabar com o cristianismo, com a voz talvez mais eloquente depois de Jesus Cristo, é lógico, no Novo Testamento, como um pregador aos gentios e para todo mundo. De perseguidor. O que mudou isso? O que fez mudar essa percepção de Paulo? Uma o quê? Uma experiência com Deus. Estrada de Damasco. Lembram disso? Talvez a tua experiência com Deus não tenha sido numa estrada, talvez não tenha sido no momento em que você perseguia Deus, mas talvez tenha sido assim como eu, quando você negligenciava quem era Deus na tua vida. E você fazia de conta que Deus era um amuleto que estava lá longe, que eu não precisava me relacionar, porque Ele ia estar me protegendo, porque Ele é Deus. É a função dEle, como se fosse assim. Esquecendo isso que acabamos de conversar. Nosso Deus é um Deus relacional, que conversa conosco, e que espera que conversemos com Ele, muito além disso, que espera que tomemos atitudes quando o conhecemos de verdade. Não de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. O que mudou na tua vida depois da experiência que você teve? Eu conheço a história de alguns aqui. Milagres na área de saúde, casamentos restaurados, algumas pessoas que estavam bem endividadas e graças a Deus as coisas se resolveram, não como um toque de mágica, mas porque viram que estavam administrando de maneira equivocada o recurso, né? E Deus vai aprimorando nosso caráter. E a pergunta que eu deixo nesse primeiro ensinamento é essa, e eu espero que você pense nisso essa noite. O que mudou na sua vida depois que você teve uma experiência com Jesus? Porque se nada mudou, talvez a gente tenha que repensar essa experiência hoje. Ou tinha que se perguntar se realmente foi com Jesus. Amém? Estão comigo? Então tá bom. Segundo ensinamento, gente. Experiências trazem compromisso. Estes homens que anteriormente foram discriminados, que viviam à margem da sociedade, agora eram chamados de os principais guerreiros de Davi. Eles não eram qualquer um, eles não compunham o elenco só não. Sabe aquele jogador que entra só no segundo tempo, quando o jogo já está ganho? Não, eles não eram esses. Eles eram o 10 do Davi. Não vou falar do Flamengo não, pastor, não adianta. Tá bom? Mas eles eram o 10, vocês entenderam? Diego, pode ser, pastor. E é por isso que bastou Davi comentar com eles. Davi só comentou, olha que interessante isso aqui.
Davi expressou este forte desejo. Davi não deu ordem. Ele podia, mas não fez. Ele não mandou, ele não disse que tinha que ser feito. Ele não falou que ia dar uma promoção para o camarada que atravessasse aquele acampamento cheio de filisteu. Não, ele não fez isso não. Ele falou assim, ó, quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Ah, que bom seria se alguém trouxesse água da cisterna de Belém. Ele vislumbrou uma possibilidade que até para ele era remota, porque envolvia riscos, atravessar um acampamento cheio de adversários, inimigos, e eles já tinham passado por muitas situações como essa, ele sabia que era um risco iminente. E ele não era louco de arriscar também os 3 camaradas dele ali, os 3 caras que eram linha de frente, para fazer isso. Por isso que ele não mandou. Ele sabia, com certeza, que se mandasse eles iriam. Tamanha era a fidelidade que eles tinham, mas ele só pensou, só falou. Como é que a gente fala, né, no nosso linguajar? Pensou alto. Ah, que vontade de tomar aquela água, ia ser bom demais. Estamos aqui escondidos, é só guerra, só morte. Mas para aqueles que eram fiéis a Ele, foi o suficiente. Foi mais do que suficiente. A razão desses 3 homens, a razão de viver desses 3 homens, era honrar Davi. Era fazer com que Davi se alegrasse com a postura deles. Era fazer com que Davi continuasse confiando cada vez mais. E se precisasse ir para o fronte novamente, eles iriam. Eles tinham um sentido para a vida deles, que era estar com o rei, que era proteger o rei, que era proclamar o rei. Qual que é a tua razão de viver? O que te faz acordar toda manhã? Ir para o trabalho? Voltar às vezes se quebrando para arrumar a comida para o maridão, porque ele não sabe fazer nada da cozinha que nem eu. Cuidar dos filhos. O que te fez sair de casa hoje para estar aqui com a gente? Ficar rico? Ser poderoso? Ah, pastor, eu quero curtir a vida. Quero viajar. Tudo isso é bênção, gente. E Deus não se opõe, muito pelo contrário, Deus se alegra que a gente possa viver a vida com abundância, com plenitude, desde que com um propósito claro, propósito de pertencimento a Ele, a fazer todas essas coisas com um pano de fundo muito claro, para a honra e glória do meu Deus, reconhecendo que quem me proporciona ganhar dinheiro e perder dinheiro também é Ele, porque nada foge do controle dele, foge do meu, que gasto mais do que ganho, é ou não é? Daí a conta não fecha. Eu levo uma vida toda bagunçada no que diz respeito à minha saúde, e quando eu passo mal que não aconteceu hoje, eu fico, pô Deus, por que comigo? Meu Deus do céu, falta de colocar um pôster na minha cara, né? Falei, meu irmão, você não se cuida. Mas tudo aquilo que a gente vive tem que ter um propósito, senão é vazio. No ministério, infelizmente, a gente vê pessoas que se casam 2, 3, 4, 5 vezes, não porque aconteceu algo pontual que realmente talvez coubesse essa questão do divórcio, não, mas porque estão procurando a felicidade em pessoas. Mas fulano não me faz feliz, mas fulana não me satisfaz, mas já não me completa, não tem a mesma paixão. Para com isso, gente. O casamento não foi feito para isso. Daí o camarada troca de emprego ano após ano, porque aquele emprego já não me deixa alegre, não me deixa contente, eu não me sinto parte daquilo. Se você não entender que aquela empresa é parte do reino e que você é um agente de transformação, você vai trocar de emprego pelo resto da tua vida e não vai ser feliz. E vai olhar para trás e vai falar, caramba, trabalhei 30 anos descontente, porque eu não entendia que aquela empresa era de Deus e que Ele me colocou lá dentro para honrar o nome dEle. Isso é ter propósito. Isso é saber o que Deus quer da minha vida e da tua. E quando a gente sabe, você pode passar pela tribulação que for, que você vai passar em paz, sabendo que é Ele que está no controle, que não é uma circunstância que você está passando, seja ela qual for, inclusive a de um luto, mas você sabe que Ele é o dono da vida, e o sentimento de dor é substituído por gratidão, como o pastor Edmilson falou, pelos anos vividos juntos, pelas histórias construídas juntas, pelas
experiências que Deus proporcionou com essa pessoa que talvez Ele tenha chamado. Temos vivido compromissados com a vontade de Deus ou é a nossa vontade que tem prevalecido? No Novo Testamento, em alguns textos, Jesus expressa a sua vontade para nós. Alguns de maneira bem direta, grande comissão, por exemplo, ide a todos os povos, fazer discípulos. Ele trata casamento, ele trata fidelidade, ele trata finanças, mas ele também trata princípios de uma maneira um pouco mais abrangente. Em alguns textos ele dá um checkmate naquele camarada que diz que é seguidor de Jesus. Eu não vou nem perguntar agora, porque eu sei que vai ter gente que não vai levantar a mão, tá? Mas presta atenção nesse texto aqui, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu vou repetir, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Da mesma forma, eu posso dizer que se alguém sabe os mandamentos de Jesus, sabe o que deve fazer e não obedece, consequentemente ele não ama. Porque se amasse, seria fiel, usaria as experiências que teve com Deus para aprimorar o relacionamento dele com Deus, e assim ser mais parecido com quem Jesus espera que sejamos. Amém? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se não guardar, é porque não ama. Simples, bem direto. As crianças entenderiam. Mas por que a gente não consegue viver isso? Talvez porque a gente tenha colocado as nossas necessidades à frente do privilégio que é ter experiências com Jesus. E aí eu acho que Deus tem que fazer aquilo que eu espero que Ele faça, como se Ele precisasse disso, para mostrar que é Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 2, 5, 7. É nova criação. Não caberia o antigo Eduardo, que chegou nessa igreja 8 anos atrás, todo arrebentado, um alcoólatra, viciado em pornografia, um boca suja sem tamanho, literalmente, né? Está aqui na frente, falando de Jesus. Se as experiências que eu tive nesses 8 anos não mudassem a minha maneira de ver Jesus e quem eu sou, não caberia. Mas graças a Deus, quando Deus colocou certas pessoas na minha vida e começaram a mudar minha maneira de entender o que é um casamento, o que é cuidar de filhos, que eu não terceirizo o cuidado com o filho, que a minha esposa não existe para me fazer feliz, não, eu existo para honrá-la diante do meu Deus. E quando isso acontece, eu começo a provar algo sobrenatural no meu casamento, porque ele começa a ser blindado por algo que eu não construí, mas que vem de Deus. E eu paro de ter uma visão egocêntrica dos meus relacionamentos, achando que as pessoas têm que fazer aquilo que eu espero, o que é melhor para mim. Não. Fui confrontado muitas vezes, gente. Sou confrontado até hoje. Pelo pastor Edmilson algumas vezes, pelo pastor Tunala, pelo pastor Silvani. Mas eu posso escolher, em cada encontro que eu tenho com esses homens de Deus, cada vez que eu tenho essas experiências com esses homens de Deus, aceitar e buscar se alguém melhor para honrar o meu Deus, ou eu pensar assim, não, eles não sabem do que estão falando. Porque é fácil fazer isso. É fácil mentir para si mesmo, é fácil se enganar, é fácil se esconder de Deus dentro da igreja, é fácil colocar uma capa de super crente e na verdade não tem intimidade nenhuma com Deus. É muito fácil. Então a gente tem que aproveitar essas experiências, meus irmãos, para construir algo que não é transitório, mas é eterno. Hoje eu ganho 1/3 do que eu ganhava quando eu trabalhava em multinacional. Mas eu não troco esses dias por aquelas viagens que eu fazia. Porque Deus mudou a maneira de entender o meu trabalho. Hoje eu aprendi
que a empresa que me paga foi a forma que Deus escolheu para fazer que o recurso que é dele venha até mim. E Ele vai fazer com que venha na medida correta para que eu possa continuar vivendo da maneira que Ele espera que eu viva. Então, o quanto eu ganhava, pouco importa. O que importa é como eu vivo hoje, com aquilo que Deus tem me dado. E tem me dado muito mais do que eu mereço. Pode ter certeza disso, meu irmão. Terceiro ensinamento. Compromissos são expressos em ações. Há necessidade de mudança, há necessidade de algo prático para mostrar esse meu compromisso com Deus. E eu fico chateado, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas que são crentes, e eu tenho certeza que elas creem em Jesus realmente, e você fala, camarada, o que você está lendo da Bíblia? Eu falo, pastor, não lê a Bíblia. Rapaz, como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Como é que está? O que eu posso orar para o pastor? Eu não oro. Porque Deus sabe todas as coisas mesmo, né? Meu Jesus amado. E daí a gente tem que marcar mais alguns encontros e tentar resolver algumas coisas, porque acabamos de falar, nosso Deus é relacional, Ele quer ouvir de você qual que é a dificuldade. Ele já sabe, lógico que Ele sabe. Mas quando você verbaliza, quando você abre o teu coração, você mostra que sabe o quê? Que você confia. Que você sabe que Ele é real, que Ele te ouve. E por ser relacional, no tempo certo Ele vai responder. Talvez não seja a resposta que você quer, mas Ele vai responder. E Ele vai continuar sendo Deus. A ação tomada pelos guerreiros de Davi foi buscar água fresca na cisterna de Belém, para fazer a vontade do seu rei. Eles não levaram em consideração o fato de ter que atravessar o acampamento filisteu, pois estavam obstinados, estavam determinados a fazer aquilo que Davi queria que eles fizessem. Agora traz para o nosso contexto aqui, para mim e para você. A ação tomada por um discípulo de Jesus é fazer o que a palavra orienta a fazer. E viver como a palavra orienta a viver. Não é como eu fui criado, não entra a questão cultural nesse negócio, não é como eu acho que é melhor. Sabe, tem uns irmãozinhos que falam assim, não, eu não pago imposto porque, nossa, o governo está roubando a gente. Não acho justo, mas desde quando você é o juiz desse negócio, homem de Deus? Você está quebrando uma lei. Lei dos homens, mas a palavra diz que nós temos que ser submissos à vontade, às leis terrenas. Diz ou não diz? Eu sou um infrator. Pensa que bonito. Vai ser preso por causa de sonegação de impostos. Crente. Está trazendo honra ao nome de Jesus? Acho que não, né, gente? Acho que não. O problema é que muitas pessoas estão vivendo de maneira mundana, e me desculpe falar a verdade, meus irmãos, às vezes dentro da igreja, e estão achando tudo muito normal. A gente é tipo casado, mas não é casado. Então casa. É ou não é? Não, eu sou crente. Eu sou crente sim, pastor, eu adoro estar na igreja e tal, não sei o quê. Pô, meu irmão, e o batismo? Não, batismo não, pastor. Ixi, não estou pronto. Rapaz, você vai morrer, não vai estar pronto. É graça, é privilégio de Deus. Presentão que Deus te dá, de testemunhar publicamente a tua fé e falar que você pertence a Jesus. Não é porque você é bom o suficiente ou porque você merece. Nem eu, é lógico. Quando eu falo você, eu estou incluso no pacote, gente, por favor. Mas a verdade é essa. A gente conversa com pessoas no gabinete e a pessoa fala assim, pastor, caí de volta, o que aconteceu? Eu me relacionei com meu ex-marido. Rapaz, já não deu certo lá, está insistindo de novo. E o que é pior, o cara já está casado. Mas é que a gente tem um vínculo. Tem uns negócios que a gente ouve assim, meus irmãos, que é triste. Sabe, porque você percebe que a cosmovisão da pessoa está deturpada. E ela não consegue entender a seriedade desses atos e do rompimento que ela começa a estabelecer com Deus, por causa de atitudes equivocadas. E acontece, empresta e não devolve, compra, mas não paga, terceiriza a educação dos filhos. Meus irmãos, dói, aperta o coração. A gente que ama essa igreja, que ama esses ministérios, eu louvo a Deus pela vida do Rômulo e do Mateus, dos pastores. Tem pai que deixa o filho no portão,
Para ele fazer esse caminho sozinho, para ele receber a porção dele da palavra, o camarada não bota o pé na igreja. Isso dói. Isso dói, isso é triste. A pessoa está perdendo o privilégio de ver o filho crescendo na palavra. E só Deus sabe, literalmente, o que Deus pode fazer com esse filho. Se ele tiver o respaldo dentro de casa, quem sabe Deus não está separando um homem para ser um político honesto, para ser um pregador da palavra, para ser um missionário. Se ele puder ser um pai, segundo o coração de Deus, e um marido, já está excelente. Mas infelizmente tem gente que está negligenciando o privilégio de ser pai de verdade. Se vocês não assistiram o batismo do Nicolas, o filho do pastor Edmilson, no último domingo, assista, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque Deus falou demais comigo, foi sensacional. Assista, faça dessa experiência algo relevante para a tua vida, tanto em relação aos filhos, quanto em relação ao batismo. Um menino apaixonado por futebol, mas acima de tudo, apaixonado por Jesus, que paga o preço para poder defender essa bandeira. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 22, 24. Despir-se do velho homem, renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem. Mudança de atitude, mudança da maneira de agir, mudança da maneira de tratar, mudança da maneira de me relacionar com meu Deus. E aqui, meus irmãos, indo já para o nosso final, que é uma palavra que tem que nortear a nossa mente, nosso coração, dia após dia, porque senão a gente é engolido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui? Amém? Então não se amolde ao padrão desse mundo. Muda a tua mente. Não aceita que a sociedade tem tentado mostrar para a gente em relação a filhos, a sexo oposto, a casamento, a finanças, mas molda o teu caráter ao de Jesus. Meus irmãos, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi um dia, não era aqui, era lá, poder me ajoelhar, reconhecer que eu não sou nada, nem ninguém sem meu Jesus, e poder deixar Ele, através daquela experiência, mudar aquele homem caído, com vestes sujas, com tudo sujo, e hoje poder estar aqui, falando com os irmãos, desse Jesus maravilhoso que muda vidas, que traz novos sonhos, que traz novas possibilidades, não porque eu sou melhor, de maneira alguma, miserável homem que sou, mas porque eu pude aproveitar as experiências que Deus me deu, tomar decisões ao lado dele. Eu não sei o que Deus te falou hoje, eu não sei qual que é a área da tua vida que hoje ainda está meio obscura, áreas em que você já experimentou do mover do Senhor, mas que parece que você continua patinando no mesmo lugar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já te mostrou. Eu tenho certeza que Deus já falou ao teu coração e você sabe quais são as mudanças que precisam acontecer hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, não é quando eu estiver rico, não é quando eu tiver tempo, não é quando eu terminar a faculdade. Você tem que tomar hoje. Qual que é a decisão? Qual que é a mudança de vida? Nessa experiência que vivemos juntos como igreja nessa noite, o que você vai tirar? Quando você for para a sua casa hoje, você colocar a sua cabeça no travesseiro, qual que vai ser a reflexão que você vai fazer? Senhor, eu preciso realmente, Pai, parar de achar que as coisas têm que ser do meu jeito, que eu não sou uma ilha. Senhor, eu tenho que parar de brincar que eu sou um marido segundo o seu coração, porque eu não tenho sido.
Senhor, eu tenho que parar de achar que eu sou uma mãe responsável porque eu não tenho sido. Senhor, eu tenho que parar de achar que porque não tem ninguém comigo na hora que eu estou vendo o que eu não devo ver, o Senhor não está sabendo. Talvez a primeira grande mudança seja aceitar que alguns assuntos não estão alinhados com Deus. Se você fizer isso essa noite, a gente já ganhou a noite. Parar de racionalizar e justificar o porquê não somos obedientes e tomar uma decisão em Cristo, de uma vez por todas, para que a gente possa provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Talvez você tenha que tomar uma decisão hoje à noite de realmente entregar a tua vida a Jesus. E quando eu falo entregar a tua vida a Jesus, é ser discipulado, é ter alguém caminhando contigo para que você possa conhecer a palavra, para interceder por você e você interceder por essa pessoa, e daqui a pouco vir dar teu testemunho público, indo às águas, e nesse dia toda a honra, toda a glória e todo o louvor vão ser para o nosso Senhor Jesus. Se Deus está te incomodando nessa noite, você tomar essa decisão, eu quero te pedir para você vir aqui na frente, nós vamos orar. Se hoje é o dia que você vai entregar genuinamente sua vida a Jesus, eu quero te desafiar a sair do teu lugar. Você vai vir aqui, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você, porque um dia eu tomei essa decisão. E sabe o que eu pensava? O que vão achar de mim? Mas graças a Deus eu só me preocupo com uma coisa hoje: o que o meu Deus espera de mim. Amém? Se você quer tomar essa decisão, vem aqui, eu quero orar contigo. Fica de pé, louva de todo o coração, agradece por esse tempo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, meu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo do mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a
sei que me ama, teu amor não falha. Teu amor não falha, teu amor não falha. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos caminhar com essa verdade que o amor do Senhor nunca falha. Muito obrigado, Senhor, porque somos desafiados a ter experiências com o Senhor que gera transformação, experiência que gera compromisso, que gera ações com intencionalidade. Obrigado, Senhor, por essas vidas que decidiram entregar a sua vida plenamente ao Senhor. Confirma no coração delas essa decisão. Confirma no coração de todos os irmãos que estão aqui nessa noite, os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, foram desafiados a buscar essa experiência de obediência ao Rei. Deus, que nós possamos sim caminhar cada dia mais com fidelidade, vivendo em obediência, servindo ao Rei com integridade, com intencionalidade. O desejo do nosso coração é obedecer ao Senhor e viver para a honra e glória do Senhor. Deus, continue nos abençoando, continue dirigindo, continue derramando a sua graça e o seu amor, esse amor que não falha, em nome de Jesus. Amém. Amém.